Bom dia a todos e todas. Essa é uma reunião pública da Comissão de Fiscalização, da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. O vereador Meira teve um pequeno problema de saúde na família, pediu que nós, como membro, presidíssemos esta reunião. E esta reunião tem 2 temas. Aqui também se encontram os demais membros da comissão, o vereador Manuel Lozila, o vereador Edson Miguel e o vereador Locadora. O primeiro tema deles, eu até pedi para verificarem se o vereador Bira está chegando, ele disse que acabou tendo que ir para um outro compromisso primeiro. Diz respeito a um tema ligado à educação, é o processo 266, é um projeto de lei de autoria do vereador Ubiratã, e que, em um dos momentos da tramitação desse processo, como relatora, eu verifiquei que havia alguns encaminhamentos, uma parte da tramitação dele dentro da Secretaria de Educação, havia uma manifestação do secretário no sentido de que, se fosse possível, considerava importante que se houvesse uma discussão técnica para que se pudesse falar sobre o assunto e a viabilidade, já que um dos despachos anteriores é um pedido da comissão quanto à viabilidade da implementação dessa legislação, se aprovada, para o gabinete. E nessa tramitação vai para a educação e volta com este encaminhamento. Verificando, então, que não havia a realização, ainda não havia sido feita esta reunião para que a educação pudesse trazer as suas preocupações e nós pudéssemos, eventualmente, ainda em tempo, proceder ou não alterações que, porventura, fossem apontadas, nós solicitamos ao presidente da comissão, vereador Meira, que convocasse para esta reunião ordinária da comissão e a transformasse em reunião pública, a fim de que a educação pudesse comparecer, então, e explicitar melhor este encaminhamento. Eu vou pedir ao vereador Locadora que possa me auxiliar e proceda à leitura do projeto, que é curto, tem 3 parágrafos, 3 artigos e 2 parágrafos, e eu acho importante para que a gente possa dar para aqueles que estão acompanhando uma dimensão do tema que tá em dúvida aqui, para ser esclarecida nesta reunião. Vereador Lozila, vereador Edson, se quiser sentar aqui na mesa, por favor, fiquem à vontade. Projeto de lei. A Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, usando as suas atribuições legais, decreta. Artigo 1. Fica assegurada a criança e adolescente cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com idade igual ou superior a 60 anos, a máxima prioridade de vaga em unidade da rede pública municipal de ensino mais próxima de sua residência. Para o fim do disposto no caput desse artigo, os mais responsáveis em conjunto ou somente um deles solicitarão na unidade da rede pública municipal do ensino mais próxima da sua residência a prioridade da vaga mediante a apresentação dos seguintes documentos. 1. A documentação da criança ou adolescente necessária para efetivação de matrícula a critério da Secretaria da Unidade Escolar. 2. Documentos comprobatórios dos pais ou responsáveis, ambos ou somente um deles, que ateste as condições de deficiência ou da idade igual ou superior a 60 anos, além do comprovante de residência. Segundo, aos responsáveis será necessária a apresentação da certidão que comprove a guarda, tutela da criança ou do adolescente. Artigo 2º. Caberá à Secretaria de Educação encaminhar a criança para a unidade do ensino mais próximo da sua residência. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bauru, 12 de dezembro de 2022. Ubiratã, Cássio Chance.
Aí passou pelo jurídico da casa, foi para a prefeitura e veio a observação do secretário de Educação da necessidade de que se fizesse uma reunião para se adequar a essa legislação. Vou pedir para o vereador Locadora proceder à leitura do documento que veio da Secretaria de Educação. Bauru, 7 de março de 2023, processo número 37.226/2023 ao gabinete. Em resposta ao ofício da OSPLM de 44/23, enviada da Presidência da Câmara Municipal de Bauru, solicitado pela Presidência da Comissão de Justiça, Fiscalização e Redação, requisitando informações referentes à execução do procedimento adotado para a execução do artigo 2º do projeto de lei, bem como se tal procedimento gerará gastos ao orçamento municipal. A Secretaria Municipal de Educação, através da Secretaria Executiva, esclarece que o projeto de lei apresentado à folha 03 tem por objetivo assegurar a criança e o adolescente cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com idade igual ou superior a 60 anos, a máxima prioridade de vaga na rede pública municipal de ensino mais próxima de sua residência. Inicialmente, é necessário elucidar que, embora o direito seja assegurar a todos, há casos que é preciso disciplinar critérios de prioridade. Entretanto, há casos na Secretaria Municipal de Educação que chegaram ao serviço social de muita gravidade que precisam de cumprimento imediato, em que ocorrem visitas domiciliares para avaliação do contexto familiar e a certificação da vulnerabilidade da família na qual a criança está inserida. Após o número 14.00715.0006459/2014-1, com a formalização do TAC, os critérios para priorizar vagas para as próximas residências das crianças são, em primeiro lugar, os casos de mandatos judiciais, na sequência, o critério de vulnerabilidade social, solicitação da rede protetiva, SEBS, CREAS, CRM, CLAS, instituições protetivas, abrigos, Conselho Tutelar 1 e 2, famílias acolhedoras, após a ordem cronológica, por interesse na vaga central de matrículas, com o comprovante de endereço, o comprovante de vínculo empregatício, registro em carteira ou comprovante de recolhimento com autônomo ou microempreendedor, entre outros que possam vir a ser disciplinado por algum instrumento normativo oficial. A Secretaria Municipal de Educação, a prioridade de atendimento de vaga próximas às residências das crianças ocorre por todos em casos de vulnerabilidade à avaliação do serviço social. Como pode-se definir vulnerabilidade? Na linguagem corrente, vulnerabilidade é qualidade de vulnerável, ou seja, o lado fraco do assunto ou questão, o ponto por onde alguém possa ser atacado, ferido ou lesionado fisicamente ou moralmente. Por isso, vulnerabilidade implica risco, fragilidade ou dano. Considera que se as crianças, as mulheres e os idosos são sujeitos em situações de vulnerabilidade. Um exemplo típico para explicar o conceito que a sociedade tem relativamente à vulnerabilidade é de um barco que esteja prestes a afundar e que os primeiros a ser resgatados são os grupos mencionados acima: crianças, mulheres e pessoas idosas. A vulnerabilidade também se prende às condições sociais e culturais. Nesse sentido, uma pessoa que vive na rua é vulnerável a diversos riscos, doenças, ataques, roubos, etc. Por outro lado, o indivíduo analfabeto também se encontra numa situação de vulnerabilidade, já que dificilmente possa ter acesso ao mercado de trabalho e, por conseguinte, satisfazer as suas necessidades básicas. Outra aplicação de vulnerabilidade está relacionada com os desastres naturais. Diz que uma zona é vulnerável se estiver exposta a um fenômeno com potencialidade destruidora. Por exemplo, um povo que vive junto de um vulcão em atividade. Quando ocorrem desastres naturais, por exemplo, e pessoas que residem em um determinado local sofrem os impactos desses acontecimentos. Então, diz que elas encontram em situação de vulnerabilidade. Existem muitas coisas desse tipo, onde pessoas mais pobres residem próximo de barrancos e as casas encontram-se numa zona considerada de grande risco, com risco de deslizamento de terra. Nesse caso, cabe ao governo realizar ações para que essas pessoas possam sair desses locais, áreas de risco, e serem acomodados em locais seguros. Há também ações por parte de instituições sem fins lucrativos, com o mesmo propósito.
Ainda a situação de vulnerabilidade psicológica, onde se classificam pessoas com uma autoconfiança baixa, autoestima baixa, elas também inseguras, buscando sempre serem aceitas pelos demais. As pessoas com vulnerabilidade psicológica também são pessoas constantemente apresentam sintomas como preocupação excessiva e ansiedade, mesmo que não exista um motivo concreto para isso. Ainda, essas pessoas podem ter sintomas físicos como fadiga e sensação de estarem com baixa energia e disposição. As pessoas enquadradas assim podem acabar não tendo forças para suportarem críticas ou mesmo correções, ficando num estado sensível. Por isso, deve ter todo cuidado ao abordar sobre assuntos mais sensíveis com elas. Interprete-se a vulnerabilidade englobando não só a hipossuficiência, como ausência de recursos financeiros, com a ausência de condições de oferecer o estímulo necessário que a criança precisa para um desenvolvimento saudável, ensejando a privação de direitos. Assim, o projeto de lei apresentado, incluindo os pais ou responsáveis com deficiência ou idade superior a 60 anos, apresentam-se como um critério para serem incluídos como prioridade nas escolhas das vagas mais próximas às residências, como os outros acima já usados na prática após a formalização do TAC. Para se alcançar alguns benefícios, a assistência se faz necessária a exigências de alguns critérios. O direito à educação é um direito fundamental, mas como todo ordenamento jurídico, existem alguns critérios para esse direito ser assegurado a todos. Há que dissociar os critérios para crianças e adolescentes com base no sistema digital aplicado na educação infantil e no ensino fundamental para as crianças cujas regras existentes para a educação infantil que usa o sistema SED, flexível. O município poderia atender ao propósito do projeto de lei já para os adolescentes, no ensino fundamental, ao sistema digital SED, rígido, disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação, no qual é um sistema travado e que em município, mesmo com a publicação do projeto de lei em discussão, ficaria impedido da inclusão de aluno e adolescente no sistema digital SED. Assim, sugere que o Poder Legislativo Municipal consulte a Secretaria Estadual de Educação sobre a possibilidade de mudança do sistema digital, ou não, nesse momento de discussão do projeto de lei. A preocupação do legislador em priorizar vagas aos alunos, crianças da educação infantil com os pais responsáveis, que sejam pessoas com deficiência ou com idade superior a 60 anos, mostra ser um critério que pode estar dentro da vulnerabilidade, mas sugerimos que a Secretaria de Negócios Jurídicos avalie que as regras dos critérios de prioridade para as vagas sejam uma matéria de competência ao Poder Executivo ou não, para evitar eventual declaração judicial de inconstitucionalidade de lei pelo vício de iniciativa da matéria. Importante informar que o Departamento de Educação Infantil estava reunindo materiais com estudos de outras cidades sobre a melhor forma de regulamentar por um instrumento formal, que até poderia ser com formalização de um decreto municipal de Bauru com os critérios de prioridades para atender as demandas de vaga na educação infantil de 4 meses e 3 anos e 11 meses, que apresentam alunos excedentes pela central de matrículas e de vagas. Conforme o decreto municipal de Marília, que poderia ser adequado à realidade do município de Bauru, incluindo as determinações já colocadas em prática após a formalização do TAC, e incluindo esse critério de prioridade para os pais ou responsáveis que sejam pessoas com deficiências ou com idade superior a 60 anos. Assim, finalizo com a sugestão de reunião entre os membros do Poder Legislativos envolvidos no presente projeto de lei, membros da Secretaria Municipal de Educação, do Ministério Público e assessores de gabinete para a discussão da melhor solução de assuntos de critérios de prioridade para vagas em escolas próximas às residências. Por fim, retorno ao autos do gabinete para formalização do ofício e resposta nos termos do artigo 18, com prazo de retorno até 17/3/2023. Professor Dr. Nilson Girardello, secretário municipal de Educação. Tendo visto esta manifestação no processo, antes de emitir nosso parecer, eu solicitei, então, ao presidente da comissão, vereador Meira, que convocasse esta reunião e também se fizesse o convite, obviamente, ao vereador que é autor da presente propositura, né, o processo 266, que é o vereador Ubiratã, que para a gente é importante a gente ter a dimensão do quanto
ela possa ou não ser execuível, e principalmente quando há um apontamento solicitando uma reunião, a gente considera que é importante que ela aconteça para que a gente possa ouvir. Isso, naturalmente, não resvala na autonomia das proposituras legislativas de quaisquer vereadores. Então, o vereador Biratã já apresentou o projeto, é um processo que se encontra tramitando normalmente pelas comissões, mas, tendo a nossa observação em tela, o presidente da comissão convocou, então, a educação para que pudesse se manifestar quanto a esse despacho proferido pelo secretário em 7 de março deste corrente ano. Então, eu gostaria, não sei se o vereador Biratã vai conseguir chegar ainda ou não, falou que se atrasou por questões que independem da tua vontade. Eu gostaria de passar para o secretário para que pudesse nos explicar acerca desse parecer que emitiu. Bom dia a todos, bom dia, vereadora. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Em resumo, se eu puder fazer um resumo geral aqui, nós temos os nossos critérios, só que, assim, esses critérios, eles não... É uma normativa interna, que talvez pudesse se transformar num decreto, e essa é uma sugestão nossa, onde essa questão dos pais ou avós de mais de 60 anos poderia estar incluída num dos critérios dessa chamada vulnerabilidade. Então, nós estamos trabalhando nisso lá na secretaria, até o vereador Biratã esteve lá, nós explicamos isso a ele, dizendo que temos os nossos critérios, que nesse ofício eu aponto, né, começa o critério de vulnerabilidade social, solicitações da rede protetiva, que é SEBS, CREA, CRM, CRAS, instituições protetivas, abrigo, Conselho Tutelar 1 e 2 e famílias acolhedoras. Após a ordem cronológica por interesse na vaga na central de matrículas, com comprovante de endereço tal, e vínculo empregatício. Então, tem esses critérios, mas eu acredito que nós precisamos não só tê-los de uma maneira informal, ou talvez não tão, digamos, documental, e fazê-lo assim. Então, eu acho que é necessário, acredito que através de um decreto, e poderia estar incluso essa questão apontada pelo vereador, né? Era a nossa sugestão, que, inclusive, podemos até trabalhar conjuntamente, a gente pode elaborar alguma coisa, trazer aqui novamente a essa casa, para que a gente possa discutir melhor, embora entendamos que possa ser um decreto, né? Não precisa de uma lei. A Cris pode detalhar melhor como se dá essa definição, né, das escolhas, porque é a escolha de Sofia, infelizmente, né? A gente acaba tendo que escolher aquele que tem situação pior, né, por conta de não termos vagas para todos. E aí o que é apontado também é que no ensino infantil é uma situação, no fundamental é diferente. Aí vai depender do Estado para a gente poder viabilizar essa proposta dessa casa, né? Porque aí fica por conta do Estado. Aí teremos que conversar com a Delegacia Regional de Ensino para ver se é possível colocar no sistema deles, né? Porque a gente usa o sistema do Estado. Cris, você quer... Vamos ouvir a Cris, então. Cris? Eu vou tentar colaborar com a parte mais prática na questão do critério que a gente utiliza para a vaga. Eu acho que foi importante, embora extensa, ele explicou a questão da vulnerabilidade. Para nós, embora não esteja normatizado de forma escrita, um decreto ou uma portaria, ela já funciona atendendo primeiro as vulnerabilidades, que, infelizmente, embora essa que o pastor Bira traz para a gente, com a pessoa de 60 anos, a gente tem histórias muito mais tristes de vulnerabilidade na nossa cidade. Então, quando eu crio um critério privilegiando os 60 anos, eu acabo anulando os outros que a gente já atende na Secretaria de Educação. Então, esses critérios, essa demanda já chega para a gente. Então, ela não entra numa fila de espera.
tudo que chega pelo CRAS, que chega que é declarado como vulnerabilidade pelo serviço social, a gente já atende de imediato na Secretaria de Educação. Quando chega também pela central de matrículas e alguma situação chega lá e a mãe se declara, ou depende diante da situação que é exposta para o próprio atendente da nossa central de matrículas, é feita uma solicitação de análise de vulnerabilidade dessas crianças também. Então, esse critério, eu acho que assim, é muito importante. Eu fiquei pensando nesses 60 anos, né, na nossa demanda, no nosso dia a dia, como funcionaria isso e por que a vulnerabilidade, não só por conta da idade. Hoje, a gente percebe que, nas escolas, a gente recebe uma demanda, a gente fala assim, o pai de 60 anos, mas, muitas vezes, são os avós que estão assumindo as famílias em virtude do pai e a mãe drogado, que acabam assumindo a guarda das crianças. É uma história muito triste, mas ele também encaixaria no sistema de vulnerabilidade, nesse pré-requisito principal. E aí, talvez não é o decreto que vai mostrar. Na verdade, é uma avaliação do serviço social e me indicar a necessidade de quem tem a prioridade dessa vaga. Então, essa demanda de normatizar o atendimento, normatizar a vaga, normatizar o documento mesmo, de como é feito isso, deixar isso transparente, é o que a gente tem trabalhado para isso. A gente está pesquisando o decreto de Marília, que foi feito, e tentando criar um parâmetro para a gente fazer o nosso aqui do município. Mas, em termos de vulnerabilidade, ele já é atendido hoje. E que, infelizmente, as histórias são muito tristes na nossa rede, Estela. Mas hoje não tem decreto. Hoje não. Infelizmente, desde que eu cheguei na secretaria, eu percebi assim, que ele funciona, mas ele não é documentado. Até foi um questionamento do Tribunal de Contas para a gente, enquanto secretaria. Por conta do risco da subjetividade também, sim, né? Sim. E aí, assim, a gente percebeu e vem trabalhando em cima disso, juntando todos os elementos que a gente precisa, e eu acho que esse do Bira também, ele vem colaborar com isso, e a gente alinhar para fazer um documento formalizando esses critérios que a gente usa para distribuir a vaga. Eu acho que essa questão de vagas, né, não é de hoje, vai se agravando, é uma questão muito importante. Eu, particularmente, como relatora, eu fiz esse pedido para o presidente, porque eu particularmente, tenho uma preocupação. Claro que eu é o meu voto, tanto na comissão quanto no plenário. Mas eu tenho um cuidado muito grande de propositura de leis. Por conta das expectativas que se geram quando algumas delas são elaboradas, é a mesma visão que eu tenho quando o executivo anuncia determinadas coisas. Você anuncia projeto X, que você sabe que não vai virar realidade daqui 6 meses ou 1 ano, gera-se uma expectativa na sociedade de resolução a curto prazo ou na iminência de um problema que causa sofrimento. Esse é um deles. Por isso, eu achei importante que a gente pudesse ter essa discussão, não no sentido de convencer o vereador a abrir mão da propositura que ele pesquisou, chegou na intenção de formalizar, mas talvez de melhorá-la, de adequá-la, ou de, quem sabe, se for do entendimento, lógico, dentro da autonomia do vereador, transformar isso num debate mais aberto e público de critérios que saia da subjetividade e que seja um decreto do próprio Poder Executivo. Eu penso que acabamos, mesmo recebendo os questionamentos da Secretaria de Educação, ficou uma pauta prejudicada na medida em que o vereador está ausente, né? Deve ter tido as razões dele, a gente não sabe, né? Ele justificou que estava atrasado por um compromisso que independeu da vontade. Eu vou sugerir ao presidente que nós voltemos a esse assunto na próxima reunião da comissão, para que a gente possa tomar uma decisão sobre o andamento do projeto, porque essa reunião aqui ficou condicionada ao nosso parecer. Então, eu não vou dar esse parecer até que a gente tenha esgotado esse assunto. Secretário, por favor. Vereadora, eu gostaria que se passasse isso ao pastor Bira. Eu tenho uma proposta. A gente pode elaborar ali na secretaria como se fosse um modelo de decreto, que vai ser, claro, assinado pela prefeita, mas a gente traz aqui para discutir, já que esse assunto está em tela, ele pode fazer parte, com certeza, dos critérios, essa questão dos 60 anos, e a gente inclui isso como proposta. Eu acho que talvez fique um pouco maior e evita uma série de leis fragmentadas, né? A gente já modela isso de uma forma, num decreto.
Mas, passando aqui, a gente discute aqui sem problema. Ok. Nós vamos, então, fazer esse encaminhamento para o presidente da comissão e vamos dialogar com o vereador Bira, que é o autor da propositura desse processo 266 de 2022. Certo? Eu agradeço a presença dos senhores e da Cris para esclarecer acerca desse processo. Fiquem à vontade. O segundo ponto desta reunião, e que é igualmente importante, diz respeito a 2 dos 5 processos que tramitam nessa casa, conhecido aí pela imprensa como o pacote da Indurb. Dentre estes processos, 2 deles é de autorização legislativa para a celebração de convênios. Notadamente, um deles está sob a nossa relatoria e um outro está sob a relatoria do vereador Júnior Locadora. Nós, igualmente, tivemos a preocupação de pedir para o presidente da Comissão de Justiça a provocação desta reunião pública, porque não é só neste caso, mas em diversos casos, principalmente quando chega final de ano, a autorização de convênios, principalmente na área da assistência social, realmente acaba lotando a pauta. E, em ambos os projetos, nós tivemos parecer que aponta, eu vou pedir para, esse aqui é o 047, o 047 é o que diz respeito ao aeródromo. Eu vou pedir ao vereador Edson que nos auxilie fazendo a leitura do parecer exarado pelo procurador jurídico Elton Johnny Pettini, que está aqui, né? Elton. Obrigada, Elton. Para essa reunião, nós pedimos a presença do jurídico da Casa, do jurídico da Indurb, do secretário de Negócios Jurídicos, do procurador do município e também do procurador que exarou este parecer. Lembrando que, igualmente, no processo, eu não vou me lembrar o nome, vereador Locadora, que está com você, o número do processo da Indurb, vai no mesmo sentido, porque também diz respeito à celebração de convênio, salvo engano, é o do GOT, né? Fiscalização de trânsito. E o parecer do Dr. Elton é no mesmo sentido. Isso nos trouxe uma reflexão, porque se nós chegarmos ao entendimento de que essa é a posição que deva prevalecer, é necessário que a gente, né? Tem uma frase usada, inclusive, pelo próprio Elton, nós vamos ver da leitura aqui que o vereador Edson fará, que é a desnecessidade de proliferação de leis, quando não é exigível. Então, para a gente chegar num entendimento, para que isso não volte a ser pauta de dúvida, se nós tínhamos ou não que estar agora, neste momento, por exemplo, debatendo aqui nesta casa 3 e não 5 projetos de lei, porque 2 repousa sobre a autorização para celebração de convênio. Então, vereador Edson, por favor, proceda a leitura. Processo número 43.331 de 2023. Retornam aos autos após pareceres de folhas 32 a 35, por meio do qual foi apreciada a prestação de firmar convênio com a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, Endurb, para que a empresa pública preste serviço de administração do modal aéreo. O presidente da Endurb encaminha aos autos para análise das alterações efetuadas na minuta do ajuste folhas 41 até a 47, narra também as folhas 48 e 49 acerca das correções sugeridas e informa que sobre a consulta à Secretaria de Aviação Civil, o então prefeito
o então prefeito, em 2014, consultou o órgão acerca do assunto. Cópias do documento foram juntadas das folhas 37 até a 40. Entre a breve síntese dos fatos, passo à análise jurídica. No tocante à prévia e expressa anuência da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, observa-se da resposta contida no ofício número 468/2014, DEOUT/SPR/SAC-PR, que não será necessária a prévia anuência caso de transferência de exploração à empresa pública dependente da administração direta. Situação exatamente a retratada nos autos, razão pela qual entendo que, quanto a este ponto, não há óbice jurídico para o prosseguimento da celebração do ajuste. De outro lado, no tocante à minuta, sugiro melhor alocação dos itens de acordo com as respectivas cláusulas temáticas, conforme anotei com caneta de cor esferográfica azul na última minuta juntada. Quanto às atuais cláusulas, 7ª e 8ª, que tratam das receitas tarifárias e receitas não tarifárias, observo que os itens não especificam a quem se destina a ação. Explica-se no item 4.1, consta que a arrecadação será... Perdão. Consta que a arrecadação será realizada no conveniente ou pela conveniada no item 7.3. Prevê que o conveniente ou a conveniada poderão praticar descontos nas tarifas aplicadas, e assim por diante. Observe que as redações assim foram redigidas por se tratar de cópia adaptada do texto constante das cláusulas 12ª e 13ª do convênio da delegação número 151 de 2013, folha 2/8. Naquele documento, há menção delegatório ou seu outorgado. Assim, SMJ ou a ação competirá a delegatório no caso de exploração direta ou outorgado no caso de exploração indireta. Deverá haver individualização, não sendo possível que haja alternativa durante a vigência do ajuste de um ou outro participe, execute as ações. Desse modo, deverá ser especificado se será conveniente ou a conveniada quem participará tais atos, salientando-se que, a teor do ofício número de folhas 37, considera-se a administração direta, aquela executada por empresa pública dependente do município, razão pela qual, a princípio, afigura-me que tais receitas são de responsabilidade do município, e que, no entanto, deverá ser melhor apurada e definido pela Endurbe e pelo município, sobretudo, sopesando quem explora as tarifas atualmente, ou seja, na vigência do contrato número 8.580 de 2017, processo número 53.493/2017. Por fim, observo que não houve alocação dos demais itens no plano de trabalho para o ajuste, tal como sugerido do parecer das folhas 32/35, os itens foram circulados nas minutas do plano de trabalho. De outro lado, no tocante à minuta do projeto de lei da folha 51, cumpre esclarecer que, segundo ensinamentos do mestre Heli Lopes Meireles, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que o Poder Executivo não necessita de autorização legislativa para a celebração dos convênios. Pontua o ilustre jurista que a organização dos convênios não tem forma própria, mas sempre se faz com autorização legislativa
e recursos financeiros para atendimento dos encargos assumidos no termo de cooperação. Entretanto, o STF vem decidindo que é institucional a norma que exige autorização legislativa, por ferir a interdependência dos poderes. Nesse sentido, o autor cita os seguintes precedentes jurisprudenciais: Supremo Tribunal Federal, RTJ 94/995, 115/594, RDA 140/63, 161/169, RT 599/222. Essa procuradoria, com fundamento no posicionamento da mais alta corte do judiciário brasileiro, já adotou há tempos tal entendimento. Assim, para evitar proliferação legislativa desnecessária, entende-se, SMJ, que a celebração do referido convênio prescinde da autorização legislativa. Vale destacar também que as disposições contidas no artigo 17, artigo 17, 6º-A e 18, do parágrafo 18, ambos da Lei Orgânica do município de Bauru, que determinam que compete à Câmara Municipal, nesses casos, aprovar a celebração, que determinam a celebração de convênios com entidades públicas, privadas, consórcios com outros municípios, foram declaradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da ADIM 752.0/8. Assim, embora exista na doutrina e na jurisprudência um posicionamento ambíguo quanto à necessidade dessa autorização legislativa, certo é que, Bauru, tal autorização é dispensada, já que fundamenta-se na decisão jurisdicional anteriormente mencionada. De todo modo, em relação à solicitação de apreciação da minuta, anoto que se encontra em ordem sobre aspecto legal e de acordo com a matéria sob exame. Apenas recomendo seja incluído o número do convênio delegado relacionado à delegação de competência para exploração do aeroporto. Entre parênteses, redação sugerida segue aposta no documento com caneta de cor esferográfica azul. Dessa forma, sugiro o retorno dos autos à Endurbe para ciência e providência. É o parecer. Bauru, São Paulo, 24 de março de 2023, assina Elton Johnny Pettini, procurador jurídico. Após esses pareceres, nós tivemos aqui a reunião pública na terça-feira passada, onde os 5 projetos que tramitam pela casa, inclusive esses 2, que diz respeito à celebração de convênios, foram discutidos. O secretário de Finanças, durante os questionamentos, disse ter recebido informações do jurídico de que na semana anterior estava tendo uma nova ADIM, uma nova posição jurídica, que seria no sentido contrário. De qualquer maneira, o que ficou constatado é, se há uma nova posição, primeiro, a necessidade de trazer ela à luz clara desse debate. Segundo, que se ela sobreveio apenas após o envio, de fato, assistiria razão ao doutor Elton, no sentido da desnecessidade de se enviar esse tipo de projeto. Reforça essa posição, quando questionado, o Donizete, presidente da Endurbe, declarou, afirmou que o envio se deu não pelas questões legais, mas para a busca de uma segurança da parte da empresa municipal. Isso, naturalmente, por nós foi contestado, porque não é papel da Casa, não é papel do Poder Legislativo dar ou não segurança a quem quer que seja do Poder Executivo que vai tomar uma decisão administrativa, exceto se esse for o rito e o entendimento. Não é? A nossa lei orgânica, a gente sabe que diz, que fala, que exige. Da mesma forma, quando se trata
de compra e venda é um velho debate. Compra e venda, desapropriação, gerou debates jurídicos riquíssimos aqui nessa casa, sobre a necessidade ou não do cumprimento do que prevê a lei orgânica do município. O certo é que causa incômodo aos vereadores que nós possamos estar corroborando de alguma maneira, ou colaborando mesmo de alguma maneira, com a proliferação de legislação desnecessária. Nesse momento delicado, a Indurb está no foco dos debates da casa. Se esses 5 projetos não precisariam estar e seriam apenas 3, naturalmente é isso que a Câmara e a Comissão de Justiça perseguem. Nós não demos ainda nosso parecer. Eu, particularmente, dos 5, sou relatora de 2. Um é este, que a gente espera sair daqui com um entendimento minimamente pacificado sobre isso. É uma compreensão que se uniformize sobre a necessidade ou não. E um segundo é que nós pedimos a cópia na íntegra do processo para entender melhor a dinâmica, a tramitação e os pareceres que foram exarados aí durante a tramitação daquele processo. De qualquer maneira, eu gostaria de começar esta reunião ouvindo o próprio doutor Elton. Então, Elton, você fica à vontade no microfone de à parte ou aqui na tribuna, tá? Onde você se sentir melhor. Bom dia. Aqui dá para você apoiar, se você preferir. Fica de frente também. Bom dia, vereador e demais vereadores. Como foi dito, inicialmente, esse foi o parecer exarado com base no entendimento da Procuradoria na qual eu estou lotado. Eu consultei na ocasião a minha diretora e foi fundamentado com base na doutrina, na jurisprudência, que seria necessário a autorização legislativa. Porém, na sequência, após ter sido emitido esse parecer, eu tive conhecimento de uma ação direta de inconstitucionalidade, onde o município ele teve uma decisão liminar suspendendo a eficácia em relação a convênios e consórcios que não resultem em compromissos gravosos para o município. Então, eu entendo que, em relação a esse caso, é o caso que justamente comporta compromissos gravosos, pelo fato de se tratar de uma transferência de alto valor. Então, nesse sentido, eu entendo que, nesse caso, seria prudente o encaminhamento de projeto de lei para analisar a situação. Agora eu fiquei com uma outra dúvida. Assim, que é gravoso, para mim parece inequívoco desde o começo da tramitação. Tanto que está dentro do pacote, aspas, dito aí a salvação da Indurb. Então, tem ônus para o município. Eu até tenho posição política sobre a necessidade ou não do município ter ônus e manter um aeródromo com a finalidade, mas isso eu estou falando do mérito. Agora, do ponto de vista do parecer, então, para mim, era inequívoco que é gravoso. Aí você coloca no parecer a interpretação de uma ADIM que teria colocado em xeque 2 artigos e acho que um parágrafo da nossa lei orgânica. Eu até solicitei, naquela oportunidade, que o jurídico da casa também procedesse a essa pesquisa. E aí a pesquisa da ADIM, inclusive, já tinha uma primeira discordância aqui por parte do nosso jurídico, de que nessa ADIM mencionada no parecer, não se teria... E pediria que você pegasse o microfone, Lima, para a gente poder manter uma dinâmica prática aqui objetiva, para a gente construir esse, vou chamar de consenso, que não é o nosso papel, mas esse entendimento que seja o mais adequado e pacífico aí para evitar essas trombadas de interpretação, não é? Lima. Senhora presidente,
bom dia aos servidores, secretários do Poder Executivo. A dimensionada, que é de número 101.752.0/8, salvo engano, ela foi processada no ano 2004 ou 2005, que fez com que o inciso 18 do artigo 18 da Lei Orgânica do Município perdesse a sua eficácia. Ela só diz respeito exclusivamente a esse artigo. Ela não menciona o inciso 8º, aliás, a letra... 18º? Não, a letra B do inciso 8º do artigo 17 da LOMB, aonde diz, da competência da Câmara, artigo 17, compete à Câmara Municipal, com a ação do prefeito, dispor sobre todas as matérias de alçada do município, ressalvadas as especificadas no artigo seguinte, e especificamente, inciso 8º, aprovar, a linha B, convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios. Esse dispositivo, ele está vigente no nosso município, que é alvo... Não foi alvo da ADIM. Daquela ADIM do ano 2004, não. Somente o artigo 18, inciso 18, que perdeu a sua eficácia. Porque o texto do artigo 18, ele é distinto do artigo 17. O texto do artigo 18 diz, compete privativamente à Câmara Municipal, né? E aí você vai tendo amadurecimento por parte do STF, do TJ, em relação a este comportamento legislativo. E o posicionamento hoje, tanto do STF como do TJ, nas pesquisas que eu fiz, no sentido que, quando os convênios, até em concordância com a Constituição do Estado e federal, quando os convênios eles são gravosos para a administração, ou seja, tem custo, né, tem dispêndio, tem envolvimento de erário, se tem a previsão na lei orgânica do município, então há necessidade, sim, da aprovação do Poder Legislativo. Quando os convênios eles são meros atos administrativos, sem importar recursos ou dispêndio do patrimônio da municipalidade, aí é ato exclusivamente administrativo, exclusivamente do Poder Executivo. Quero que você entenda, viu, Elton, o nosso respeito por quaisquer um dos pareceristas que nós temos, inclusive o corpo de carreira da prefeitura, que a intenção aqui não é expor nem você, nem o parecer, mas buscar uma compreensão, fazer uma radiografia. Essa contradição no parecer já havia sido levantada aqui nos nossos debates internos. Mas, para nós, até porque vem em 2 de 5, quer dizer, quase metade dos processos referentes à Indurb, mas não só por isso, nos causou preocupação, porque todos os anos a gente vota dezenas de convênios. Dezenas de convênios. Quando vai chegando o final do ano, a virada de um ano para outro, na área da assistência, por exemplo, são muitos. Às vezes chega aqui até a ser votado em bloco. Então, para nós, era importante a busca desse entendimento. É importante a busca desse entendimento. Porque nós votaremos quaisquer matéria que for compreensão jurídica de que precisamos votar. Nós só não votaremos pela preocupação colocada pelo presidente da Indurb. Essa nós fomos muito franca, né? Me dá mais segurança se vocês votarem. Não é papel da Câmara dar segurança para ninguém. O Executivo com o seu papel, o Legislativo com o papel dele, cada um no seu papel, não é? E nós com a atribuição ainda de também fiscalizar os atos do Poder Executivo. Então, essa primeira preocupação de que 2 dos artigos citados no próprio parecer, um deles não está contemplado na ADIM mencionada aqui, a de 101.752 de 2008, né? Então, essa era uma primeira dúvida que a gente tinha, porque está mencionado aqui, está mencionado no segundo processo também. Eu repito, nossa intenção aqui não é desnudar o seu parecer para contestá-lo, mas é entendê-lo. E errar é humano também, a gente erra o tempo todo. Importante a gente continuar perseguindo os acertos. Mas aí a gente pediu para que também viesse o procurador da Indurb e que também viesse o procurador-geral,
para que a gente possa ter uma compreensão, não no esteio do que foi colocado pelo Everton. Parece que tem uma decisão nova. Né? Mas, assim, até hoje o comportamento foi esse. E é tão consultivo o parecer que, independendo do teu parecer, veio. Independente de você sugerir o envio para a Endurbe para uma mudança de posição sobre a necessidade da autorização legislativa, veio para casa. Está aqui. Então, é isso que a gente quer hoje ouvir, não só de você, que foi o parecerista, mas também ouvir do procurador-geral, quiçá até do secretário de Negócios Jurídicos do município, porque essa é uma posição para nós importante. Nós precisamos chegar num entendimento sobre isso. É isso e por que isso? Então, para mim, por exemplo, neste momento, salvo melhor juízo, à luz do que o procurador aqui da casa, o assessor jurídico da casa, pontua, a DIN 101.752 não nos daria guarida para considerar desnecessário. Isso. Esse entendimento, como eu mencionei, ele foi adotado da Procuradoria. Eu consultei a minha diretora inicialmente, porque essa é uma matéria, por exemplo, que foi a primeira vez, por exemplo, que eu emiti um parecer. E essa tese já está construída, não foi eu que construí. Realmente, o artigo mencionado não faz referência ao que diz que precisa da aprovação do convênio, nessa parte com toda a razão. Mas, afora isso, já havia esse entendimento na doutrina aqui apresentada e nos entendimentos do Supremo citados aqui. Então, tinha sim esse entendimento, apesar do equívoco no tocante à menção do inciso aqui do dispositivo da lei orgânica. Como eu disse, essa tese, a gente tem uma multiplicidade de processos. A gente é diferente quando eu crio a tese, né? A gente se debruça com um pouco mais de profundidade. Eu compreendo. E aí, então, de fato, até porque de nada adianta, às vezes, eu ter um posicionamento individual, sendo que passa pela diretora, passa até mesmo pelo procurador-geral. Então, nós procuramos ter uma uniformidade de pensamento jurídico. Então, nesse sentido, a gente busca sempre alinhar o pensamento de um modo coletivo do órgão. Isso é importante. Nós temos pelo menos duas pautas aqui, né? Ainda na Comissão de Justiça, a lei de uso e ocupação de solo, o debate jurídico e as interpretações levam a estar parada, literalmente, a tramitação, porque acabou se transformando mesmo numa compreensão desta casa. Os vereadores. O jurídico, por exemplo, mudou a posição sobre a interpretação. Eu, por exemplo, mantenho a minha. Então, eu que também sou advogada, eu compreendo essa importância. E outro debate que nós estamos fazendo acerca das legislações, dada a ausência de uma nova luz, de um plano diretor participativo recente, as interpretações de legislações que têm 20, 30 anos, não é? E que aí se persegue, nós deveremos ter reunião, não sei se ainda é essa semana ou na próxima, que é um assunto que está na Comissão de Fiscalização e Controle, porque é muito importante que sejam, para casos iguais, tratamentos iguais e que haja uma uniformização de entendimentos. Tem toda a razão desse ponto de vista, e é a preocupação nossa. Porque senão você fica a cada passo de um debate administrativo voltando para a esfera jurídica e a cada momento você pode ter posições diversas. Então, eu agradeço a sua... Só para complementar... Claro. Então, essa foi o primeiro entendimento, como eu disse. Posteriormente, eu tive conhecimento, já mencionei, que o Tribunal de Justiça ele proferiu uma decisão liminar, isso no caso de uma ação proposta pelo próprio município, no sentido se precisaria ou não do convênio. E aí firmou-se o entendimento que, em se tratando de compromissos gravosos, a assunção de compromissos gravosos seria necessário. Então, de fato... Ainda é parecer somente do relator? Como? O parecer ainda é somente do relator? É uma decisão liminar. Então, ainda não foi apreciado pelo colegiado. Mas essa decisão ela está fundamentada em uma decisão recente de setembro de 2022 do Supremo Tribunal Federal, no sentido que, se for, assim, compromissos gravosos, é necessário a autorização. Então, o processo não voltou para mim.
se voltasse, por exemplo, eu evoluiria o meu entendimento, não só com base no próprio texto da lei orgânica, mas também com base nesse entendimento recente, no sentido de que seria, sim, cauteloso e necessário a autorização legislativa. Considerando que a intenção, o objetivo da prefeita já era assinar um projeto de lei, eu entendo que a situação, digamos que foi suprida, porque depois eu tive conhecimento que ela queria ou tinha interesse de fazer o projeto de lei. Foi, inclusive, o que eu comentei internamente. Falei, bom, como ela já está na vias de enviar um projeto, está de acordo com o entendimento mais recente. Até então não tinha analisado essa situação do próprio dispositivo da lei orgânica, mas está pelo menos de acordo com o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal e também no caso concreto aqui envolvendo o próprio município. Obrigada, Elton. Nilo. É importante esse entendimento, porque, veja, ainda não é algo pacificado, né? Isso pode sofrer alteração? Pode. Você prefere aí? Pode ser? Pode. Tanto faz. Ainda não é pacificado, mas, assim, há uma sinalização em casos de gravosos, sim, uma tendência de pacificar. Quando isso acontecerá, nós não sabemos. Mas já é importante que, se não for gravoso, aqui não venha. Agora, sendo até que isso permaneça, que é uma decisão de quando, Lima? Semana passada? Uns 15, 20 dias? Faz um mês, mais ou menos, né? Nós já prestamos as informações por parte da Câmara nesses autos, os autos dessa ação direta de inconstitucionalidade, né? Tá. Mas acho que a liminar, salvo engano, tem mais ou menos 30, 40 dias. Ok. Nilo. Bom dia, Estela. Bom dia a todos. Bom, fazer uma retrospectiva aqui, porque a gente chega num consenso que eu acho que é o que a Casa está procurando, né? Então, inicialmente, a lei orgânica ela tem no artigo 17 essa questão dos convênios, que todos devem passar indistintamente pelo Poder Legislativo, para autorização legislativa. Aí temos também esses posicionamentos, igual o doutor Lima falou, do STF, do STJ, dos tribunais. E aí a gente, fazendo uma conjectura aí com o parecer do Dr. Elton, e que a gente seguiu também, o entendimento era esse, que não havia necessidade por conta do Supremo Tribunal Federal, né? E aí depois veio essa ADI, sobrepôs essa decisão, que ela ainda está no Tribunal de Justiça, uma decisão liminar, só que essa decisão, ela fala que os convênios que são gravosos, eles devem passar pela Câmara. Então, a gente internamente, salvo outro entendimento, a gente vai praticar dessa forma. Acredito daqui para frente, os convênios onerosos a gente passa, os que não são onerosos a gente não passa. Então, acho que isso solidifica. Salvo alguma ressalva que vocês façam, que a gente pode analisar também para entrar no entendimento conjunto entre os poderes. Mas eu acho até pertinente, mesmo o Supremo tendo alguns posicionamentos que não deve se passar nem os onerosos, eu acho que é pertinente, não por uma questão de, eu quero uma autorização legislativa, mas eu acho que existe uma questão de pertinência temática e de fiscalização da Câmara. Eu acho que é uma matéria que necessita dessa aprovação, eu fazendo um arcabouço, um entendimento conjunto. Então, eu acredito que seja assim. Sempre que for oneroso, passa. Se não for oneroso, não passa. Eu acho que a gente chega nesse consenso, se vocês concordarem também. Eu acho que nós não temos nem outra saída enquanto isso não seja alterado pela Câmara do TJ, né, pelo colegiado. Se o colegiado não alterar a posição da liminar, mantém-se isso. Não é oneroso, não venha. Resolve-se por lá. Decisão administrativa, poder do Executivo. Sendo gravoso, passa pelo escrutínio da Câmara e a gente defere ou não. Você quer acrescentar alguma coisa, Lima? Presidente, realmente o entendimento anterior jurisprudencial era no sentido da não necessidade da autorização ou aprovação legislativa. Mas após essa decisão do ministro Gilmar Mendes, passou-se a ter esse entendimento nos processos de convênio, nessas convenções onde tem essa gravosidade ao município, né, entende-se pela necessidade como instrumento fiscalizador por parte do Legislativo. E agora o TJ, pelas recentes decisões que nós estamos
verificando, tem já adotado a súmula do STF como um entendimento majoritário por parte do órgão especial que julga as ações diretas de inconstitucionalidade. É isso? Não, é isso mesmo. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa, Donizete, procurador da Indurb? Secretário de Negócios Jurídicos? Nada, baby. Mas é importante isso, viu, Nino? A locadora não aguenta. A preocupação era essa. Eu acho que isso é importante, porque senão se acaba tendo posições entre os próprios vereadores conflitantes. Não só sobre o mérito, porque no mérito nós vamos discordar sempre, né? É difícil ter um posicionamento unânime. No mérito, cada um tem o seu entendimento. Mas, do ponto de vista do procedimento, é importante a gente uniformizar. Se sobrevier aqui uma posição que altere isso, que o jurídico, né, naturalmente se atente a isso e já adote as providências necessárias. Nesse momento, então, que fica pacificado dessa maneira. Sendo oneroso, vem. Não sendo oneroso, não vem. E, no caso destes dois da Indurb, como tem o ônus para o município, ambos devem ser submetidos à análise do Poder Legislativo. Exatamente, Stella. A gente vai seguir dessa maneira, a gente pacifica o entendimento. Por enquanto, se houver alguma alteração, a gente informa e a gente também está à disposição aqui, caso vocês tenham um questionamento. Tá ótimo. Eu agradeço, então, a presença do Elton, que foi o parecerista, do Nilo, procurador, do secretário de Negócio Jurídico, Bugalhos, o procurador da Indurb e o presidente da Indurb. E, se nenhum dos vereadores tiverem mais nada a acrescentar, eu agradeço também a presença aqui do nosso consultor jurídico, que foi importante para essa construção, e declaramos encerrada esta reunião da Comissão de Justiça, Legislação e Redação às 10h29.